Você sabe o que é cabotagem? Ou melhor, você sabe quais são os benefícios e quando utilizar esse tipo de modal? Então, se você tem alguma dúvida como essas, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Bassi, esse é o canal da Petone, um canal feito para a gente conversar um pouco sobre transporte e logística. E hoje o assunto é cabotagem. Afinal, você sabe o que é cabotagem? Cabotagem nada mais é do que o transporte marítimo entre portos do mesmo país. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, como a gente tem uma costa de mais de 7.000 quilômetros, a gente pode utilizar a cabotagem como um meio muito eficiente. Por quê? Porque existem vários portos ao longo da nossa costa que a gente pode transportar grandes volumes de uma maneira com um custo menor e mais sustentável. Em resumo, a cabotagem é o transporte marítimo a curta distância comparado ao transporte marítimo internacional, por exemplo, quando você compra alguma coisa da China e traz aqui para o Brasil, a distância é muito maior do que você enviar uma carga semelhante até para outro porto aqui do Brasil. Agora que a gente sabe o que é cabotagem, vamos entender quais são os principais benefícios desse modal. Primeiramente, a cabotagem é o modal mais eficiente e sustentável comparado ao transporte rodoviário. Isso porque o transporte marítimo tem menor custo de combustível por tonelada transportada, o que se traduz, claro, a um custo operacional menor. Além disso, ele reduz os tráfegos na rodovia, diminui o risco de acidentes e, claro, diminui também o desgaste nas estradas. Outro ponto muito importante que é uma qualidade na cabotagem é a capacidade da carga. Ao contrário dos caminhões, que possuem um limite menor aí para você transportar tanto de peso quanto de volume, as embarcações têm um limite muito maior. Ou seja, você consegue transportar grandes volumes de uma só vez, o que otimiza a operação logística para empresas que querem transportar grandes volumes a curtas distâncias utilizando o transporte marítimo. Isso a gente está falando de setores, por exemplo, como agronegócios, siderúrgicas e até petroquímicas. Esses setores eles movimentam grandes volumes de mercadoria, mesmo sendo em território nacional. Além disso, outros produtos que casam muito bem com a cabotagem são, por exemplo, eletrodomésticos, automóveis e até mesmo combustíveis à base de petróleo, como a gasolina. Mas vale ressaltar que no final das contas a cabotagem não substitui totalmente o transporte rodoviário, e sim o complementa. Na verdade, dependendo do trecho que você vai fazer, a cabotagem vai ser a maior porcentagem dentro do seu transporte. Ou seja, você vai fazer aí 90% via cabotagem e vai utilizar o transporte rodoviário, os caminhões, para fazer aquele transporte que a gente chama de trecho final, que é justamente levar a sua carga até o porto onde ele vai ser transportado, e aonde essa carga vai ser recebida, ele pega no porto e leva até o destino final, seja um armazém, seja na sua empresa e etc. Mas aí você vai me perguntar, poxa, gostei muito da cabotagem, o que eu preciso para transportar por cabotagem? Primeiramente, você precisa da Petone Transportes, obviamente que a gente é especialista também em cabotagem, em transporte multimodal, então você pode entrar em contato com a gente que a gente vai fazer o seu transporte. Mas eu vou explicar para você também, caso você queira saber como funciona esse tipo de modal na nossa empresa. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a cabotagem ela é regulamentada por leis específicas. Ou seja, para a gente transportar através da cabotagem, a gente precisa seguir algumas regras. Aqui no Brasil, a cabotagem ela é regida pela Lei 9.432/1997, que estabelece, entre outros pontos, que apenas embarcações de bandeiras brasileiras podem usar esse tipo de modal. Ou seja, se empresas estrangeiras quiserem operar com esse tipo de modal aqui no Brasil, elas precisam registrar as embarcações com a bandeira brasileira, o que cria um controle nacional sobre esse tipo de modal. E para você transportar através da cabotagem, você também precisa de uma autorização da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ok? O que a gente chama de ANTAQ. Essa agência é responsável por fiscalizar e regulamentar
todas as operações marítimas no Brasil, garantindo que as empresas sigam as normas de segurança e proteção ambiental. Isso porque, como a gente está falando de transporte marítimo, há uma série de cuidados que precisamos tomar em relação a acidentes ambientais, tá? Como o vazamento de óleo, por exemplo. Outro ponto a ser considerado, isso eu já vou dar um gancho para a gente pensar na cabotagem no futuro também, é a infraestrutura portuária. Hoje a gente tem excelentes portos, principalmente com incentivo aí federal e também das iniciativas privadas, ok? Onde os portos têm uma excelente estrutura e dá para se utilizar com o modal da cabotagem. Porém, em alguns lugares essa infraestrutura ainda é precária e a gente não consegue utilizar esse tipo de modal. Mas antes, deixa eu fazer um adendo, né? Antes da gente falar do futuro da cabotagem, você deve estar se perguntando, por exemplo, quais embarcações eu posso utilizar nesse tipo de modal. As embarcações mais comuns são os navios porta-containers, né? Como o próprio nome diz, são navios que conseguem transportar containers. Mas também é muito comum que a gente tenha transporte por navios graneleiros, que transportam produtos a granel, como milho, soja, e o petroleiro, que é responsável pelo transporte de combustíveis e derivados do petróleo. Agora sim, vamos falar sobre o futuro da cabotagem aqui no Brasil. Afinal, o que a gente pode esperar desse tipo de modal? Nos últimos anos a gente tem visto um grande aumento no uso da cabotagem, principalmente com o incentivo da intermodalidade ou da multimodalidade, né? Ou seja, quando você utiliza mais de um modal para o mesmo transporte da mesma carga. E antes de eu dar uma informação bônus aí, eu já vou te pedir para você seguir o nosso canal, dar um like, compartilhar com quem você queira e etc, tá? Que esse vídeo tá bem legal, tá? O governo federal recentemente lançou um programa chamado BR do Mar, tá? Que é um programa que incentiva o uso da cabotagem, principalmente na parte de sustentabilidade e na parte de eficiência para você transportar sua carga, a fim, claro, de ampliar as ofertas das embarcações e tornar esse modal mais competitivo e acessível para as empresas. Então é isso, galera. Em resumo, a cabotagem é um excelente modal, é um excelente tipo de transporte se você vai principalmente transportar grandes volumes em curtas distâncias e vai usar a costa do Brasil, que tem mais de 7.000 quilômetros aí para fazer esse trajeto, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente está fazendo por aqui. E claro, se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, primeiramente deixa aí nos comentários e entre em contato com a gente, que vai ser um prazer falar com você, vai ser um prazer transportar a sua carga, beleza? Eu sou o Vitor Bassi, esse é o canal da Pettoni Transportes e até o próximo vídeo.